A nova medida provisória do governo tende a taxar os super ricos. Se você não sabe, nos últimos dias foi lançada uma medida provisória pelo presidente alegando que os fundos imobiliários seriam taxados. Essas medidas têm como objetivo final aumentar a arrecadação, já que o novo governo vem aumentando cada vez mais os gastos públicos. E a gente já sabe que outros mercados já foram afetados. A gente tem hoje o mercado de apostas, as importações como Shein, Shopee, e agora a gente chega nos fundos imobiliários. Mas será que de fato aumentar a arrecadação é uma boa medida? Bom, na minha opinião, não. O que o governo atual devia fazer é diminuir os gastos. Diminuindo o gasto, você consegue diminuir a quantidade de impostos e você aumenta a arrecadação. Isso já foi comprovado cientificamente por vários estudos. Quando você reduz a quantidade de impostos cobrados, você consegue aumentar a arrecadação. E por que isso acontece? Porque acontece menos sonegação. Com menos impostos no mercado, o pessoal muitas vezes não vai se preocupar em ficar tentando sonegar algo do tipo. Só vão lá, pagam, que é uma coisa facilitada e gera mais praticidade. Porém, o nosso governo ainda ele tem um pensamento muito atrasado. E infelizmente tem muita gente que ainda segue essa mesma ideia. De quanto mais imposto, mais arrecadação. E mais o governo ganha dinheiro e mais dinheiro ele tem para investir no Brasil como um todo. Mas de fato a gente sabe que no papel isso não funciona. O dinheiro no imposto é somente para manter as regalias deles. E isso tende a continuar no Brasil por muito tempo, já que desde 1500 o país é assim, não mudou até hoje e eu acredito que também não vai mudar. Infelizmente é algo que está enraizado. Mas de fato, o que muda isso nos fundos imobiliários, nos FIAGs, nos FIINFRA? De modo geral vão ser taxados os fundos imobiliários, os FIAGs, que possuírem menos de 500 cotistas. Antigamente, antes dessa medida, eram somente os fundos e os FIAGs que tinham menos de 50. Então eles aumentaram essa margem. Os FIINFRAs vão continuar da mesma maneira, não vai ter nenhuma taxação. Isso é bom porque talvez o pessoal comece a olhar para o FIINFRA com os outros olhos. De modo geral, o que eu achei dessa taxação? Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Obviamente que taxação nunca tem ponto positivo, mas vamos lá. Os pontos positivos é que agora a gente tem uma ideia, e pelo menos eles estão olhando para os fundos imobiliários e da forma como pode acontecer uma futura taxação em todo o mercado, no mercado no geral e não só nesses que tem 500 cotistas. Pelo menos agora a gente já tem uma ideia de como que vai funcionar. Obviamente que não é o final, mas a gente consegue ter uma ideia. O lado negativo é que começou com um fundo de 50 cotistas, depois passou para 500, depois passa para 2.000, 5.000. Eles vão testando para ver como que o mercado reage e se essa reação não for negativa, eles vão aumentando cada vez mais. Esse é o lado negativo e que muitas vezes é o lado certo, né? Diz assim, o lado certo é o lado que acontece, fica melhor. Porque eles sempre fazem esse teste, eles taxam um pouquinho, da Shopee, da Shein foi a mesma coisa, taxaram um pouquinho, viu que teve uma repercussão, mas depois o povo ficou de boa e aí agora tá taxando tudo. Então assim, é preciso ter cautela nesse momento, não tomar as decisões com medo e tudo mais, mas tomar cuidado, que de fato isso pode afetar o futuro. A minha recomendação para vocês é que continuem acompanhando o mercado, vão com calma. O governo não parou de taxar e vai continuar até o final desse governo, infelizmente. Como eu falei, a medida de continuar taxando é ridículo. A gente deveria diminuir impostos, facilitar como que os impostos são pagos, mas infelizmente a burocracia e o Brasil andam lado a lado. Então pra gente no momento é controlar o que a gente tem controle, seguir investindo com calma, acreditando que isso não vai nos afetar, para futuramente ter uma renda aí, talvez sair do país ou algo do tipo. Mas a ideia é continuar mesmo, continue investindo, não deixe que essas coisas te afetem. Algumas notícias são importantes, mas muitas vezes o pessoal se deixa levar por notícias políticas que acabam que podem não influenciar em nada, então tome muito cuidado com isso. E falando principalmente da questão do mercado de fundo imobiliário, hoje, dependendo da taxação, como ela é feita, né, futuramente no mercado, pode sim afetar muito, porque como a gente tem um mercado extremamente rentista e tudo mais, você cria uma taxação de dividendos. Somente para ações, o mercado de fundo imobiliário ganharia muito. Porém, se você taxa todos os dividendos, por exemplo, a gente já teria um mercado, talvez assim, isso é alarmante e tudo mais, mas o mercado de fundo imobiliário ia sofrer muito, já que hoje a principal fonte dele é dividendo, o pessoal investe por causa do dividendo. Se você taxa ali em 15%, 20% esse dividendo, meio que você tira ali da principal fonte de renda no mercado. Então isso também é algo a se tomar cuidado. No geral, eu fiquei um pouco bravo com essa questão dessa taxação. Vocês sabem que eu odeio taxação, pra mim é algo ridículo, como já até falei pra vocês, mas infelizmente a gente tem que conviver. A taxação existe aí desde Idade Média até pra trás, todo mundo pagava imposto. O imposto que a gente paga hoje é igual do servo na Idade Média, que era quase um trabalho escravo. Então assim, é torcer pra que as coisas continuem do jeito que tá. Se não for pra melhorar, que não mexa. Quem sabe aí no futuro, o pessoal que vote no nosso país tome consciência e mude um pouco as perspectivas. Comece a olhar pra pessoas que querem diminuir gastos, não querem ser tão populistas. E infelizmente o Brasil hoje só ganha quem é populista, né? Você precisa dar alguma coisa e receber em troca, que é o voto. Isso sempre foi assim, desde lá do voto de cabresto, do início da República. Então o pessoal já acostumou a sempre ganhar algo em troca. E muitas vezes quem age contra isso, um presidente que muitas vezes tente reduzir impostos de uma maneira bruta mesmo, para aumentar a arrecadação, vai sofrer com isso. Isso é sem dúvida. Porque ninguém quer perder o dinheirinho, o ganho que eu ganho ali. Então, se você não mexer no meu salário, eu sou seu amigo. Se você mexe no meu salário, amigão, aí, entendeu? É meio que assim que funciona. Então é por isso que a gente tem
tem que tomar muito cuidado no Brasil e torcer para que no futuro as coisas melhorem. Mas de modo geral, os fundos imobiliários, somente os menos de 500 cotistas. Mas vamos se manter alerta, acompanhando, para não ter grandes surpresas no futuro, né? Vamos mantendo aí esse acompanhamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, até a próxima e falou!